O anjo do abismo, Abaddon, Apolion, o destruidor. Quem é? Vem comigo agora pela Bíblia. Que a paz, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com todos. Na edição do programa de hoje, vamos atender a pergunta do irmão Valdeci, da cidade de Itaquera, São Paulo. Mauro, que bom estarmos juntos novamente, uma pergunta bastante interessante. E eu quero já trazer o nosso texto bíblico, que é Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. E tinha sobre si rei. O anjo do abismo, em hebreu, era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. Esse é o texto que nós vamos trabalhar. Apocalipse 9, 11. É interessante notar que algumas explicações têm sido dadas, inclusive por alguns sectários, acerca desse texto. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová, no seu livro Revelação, seu grandioso clímax está próximo, nos diz o seguinte: tem sobre si um rei, o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon, significando destruição, mas em grego ele tem o nome de Apolion, que significa destruidor. Jesus, como o anjo do abismo e destruidor, deveras soltará um ai atormentador sobre a cristandade. Olha que interessante. Então, essa seita, ela traz Jesus como sendo Abaddon ou Apolion. Por que acontece esse erro de interpretação? Bem, essa interpretação é uma interpretação lamentável, né? Ela ocorre principalmente por conta de um entendimento errado de alguns grupos religiosos de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, onde Jesus, ao conversar com João, diz: eu tenho as chaves da morte e do Hades ou do inferno. Então as pessoas relacionam Jesus com Abaddon ou Apolion porque ele diz ter as chaves, né, da morte e do inferno. Mas quando a gente pega uma leitura muito simples, esse texto ele não é correlato do texto do Apocalipse, capítulo 9, versículo 11, de maneira alguma. Abaddon ou Apolion, em Apocalipse 9, 11, é o líder de uma hoste demoníaca, que são comparados a gafanhotos. E isso é muito importante quando nós passamos a entender. Mas, conforme o nosso texto mostra, Apolion é apontado como sendo o governante do abismo, não é? Então, não tem como referir-se a Jesus. Jesus jamais é relacionado em qualquer parte da Bíblia como governante do abismo. Portanto, vamos entender agora, então, quem é Apolion ou Abaddon à base da Bíblia. Já está descartada a possibilidade de ser Jesus, é um entendimento completamente errôneo, não é? E até chega a ser uma blasfêmia, mesmo que ignorante, não é? Porque dá a Jesus aquilo que, na verdade, é uma interpretação do próprio Satanás. Vamos dar uma olhadinha, então, quem é Abaddon ou Apolion? Bom, vamos começar entendendo o seguinte: a palavra Abaddon, ela é usada na Bíblia pelo menos 6 vezes no Antigo Testamento. No livro de Jó, capítulo 26, versículo 6. No livro de Jó, capítulo 28, versículo 22. No livro de Jó, capítulo 31, versículo 12. No Salmo número 88, versículo 11. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 11. E também Provérbios 27, 20. Interessante notarmos que o significado genérico dessa palavra é abismo, é lugar de destruição. Nesse sentido, Abaddon ele vai se aproximar muito no Antigo Testamento com o significado de Seol, né? Com algumas outras passagens. Porém, são coisas diferentes, tá? Essa ideia no mundo hebreu
nos dá a ideia de um lugar inferior, de um lugar de perdição. Então, algumas passagens bíblicas do Antigo Testamento, quando nós lemos, que trazem a palavra Abaddon, né, parecem ter um sinônimo, um significado muito parecido com o de Seol, né, ou sepultura, mundo dos mortos. Por exemplo, o escritor de Provérbios, ele faz uma conexão entre Seol e Abaddon como localização ou estado de morte, lá no livro de Provérbios, no capítulo 15, versículo 11. Já no Novo Testamento, a palavra Abaddon, que nós conhecemos como Apolion, ela só é empregada no livro de Apocalipse uma única vez para fazer a designação desse anjo do abismo, não é? Assim como Abaddon ou Apolion, as duas palavras são correlatas, são sinônimos, e elas também significam destruição. Mas é curioso que ela aparece, conforme eu citei, apenas uma vez no Apocalipse. Nunca foi direcionada a Jesus Cristo, não é? Essa palavra. Então, quando a gente passa a fazer uma análise mais minucioso das Escrituras, como que a gente pode entender quem é Abaddon ou Apolion? Bom, veja que a Bíblia é clara em dizer que ele é um anjo do abismo. Em primeiro lugar, Jesus não é anjo. Em primeiro lugar, Jesus não é um anjo. Jesus é Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar muito, mas muito claro. Agora, a figura desse anjo, ela está relacionada diretamente à punição ou à destruição. Por que as testemunhas de Jeová, no caso, utilizam essa palavra para Jesus? Porque eles acreditam que Jesus, como o anjo destruidor, vai destruir 99,99% da população da Terra. A explicação que eles apresentam chega a ser tão ridícula que eles dizem que aquele exército de gafanhotos são as próprias testemunhas ao baterem nas casas, proclamando um julgamento contra as outras igrejas que não fazem parte deles. Parece até um pouco cômico, e de fato o é, mas veja que é uma interpretação completamente fora do seu contexto e completamente fora da relação bíblica, de modo geral, entre o Antigo e o Novo Testamento, que nunca apresentou Jesus nesta situação. Quando é que Abaddon ou Apolion ele aparece? Bom, ele aparece por ocasião do toque da quinta trombeta, né? O texto diz que quando a quinta trombeta é tocada, então João vê uma estrela que cai do céu, né? E essa estrela caída recebeu a chave do poço do abismo. E aí, quando esse poço foi aberto, os gafanhotos saíram de lá, lideradas pelo próprio anjo do abismo. A Bíblia ela fala sobre anjos caídos, não é? Nós temos essa explicação desde o tempo do período de Noé. Não podemos esquecer disso. Então a gente precisa entender que o Apocalipse ele usa uma linguagem completamente simbólica. Ele descreve aqueles gafanhotos, descreve o seu líder, né? São figuras completamente diferentes de tudo o que nós vimos. Então, de acordo com a igreja cristã, os melhores estudiosos, os melhores apologetas, têm descrito Apolion ou Abaddon como uma possível designação simbólica para o próprio Satanás. Por quê? Porque, conforme nós observamos, ele recebe um nome de destruidor. Lembram-se que o próprio Jesus diz isso? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Lembre-se também que Jesus Cristo, ele disse no livro de Lucas, no capítulo 10, eu vejo Satanás caindo do céu. Perceba então que essa estrela caída jamais poderia ter qualquer relação com o Senhor Jesus. Mas estas passagens nos dão a entender que o único que foi caído do céu
foi Satanás, juntamente com as suas hostes demoníacas, conforme nós observamos no próprio livro do Apocalipse, no capítulo 12. Né? Portanto, conforme eu acabei de citar, Satanás ele é o mais identificável como sendo o anjo do abismo, o Abaddon ou o Apolion. Tá bom? Deus abençoe todos vocês, espero que isso tenha ficado claro, né? A relação entre Jesus e esses nomes não cabe nunca, por alguns motivos, conforme citamos. Primeiro, a Bíblia nunca relata Jesus como caindo do céu. Segundo, Jesus não é um anjo. Terceiro, a Bíblia nunca relaciona Jesus ao abismo, a não ser ocasiões em que ele próprio fala para os demônios que estão nos porcos irem para o abismo. Por que Satanás? Porque Satanás é um anjo caído. Jesus diz que vê Satanás caindo do céu. Esse anjo provoca destruição. Esse anjo provoca 5 meses de tormento aos homens durante a grande tribulação, juntamente com seus exércitos demoníacos. Portanto, fica aí uma clara evidência de que nós podemos nos apegar melhor a essa interpretação, conforme a Igreja Cristã o tem feito durante séculos. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço, fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus. Obrigado, irmão Edson. Obrigado, Senhor Jesus. Mais uma vez aprendemos o que realmente está na Bíblia, direto pela Bíblia. E não esqueça, inscreva-se aqui no canal. Inscrevendo no canal você não perde nada, mas tem que acionar o sininho. Acione o sininho e dê o seu joinha. Assim, o nosso programa se torna cada vez mais disponíveis a muito mais pessoas. E claro, também não esqueça, né? Compartilhe com as pessoas queridas, compartilhe com o mundo todo para que as pessoas vejam a luz nas graças do Senhor Jesus, ainda mais nos tempos em que vivemos, não é isso? Muito bom, gente, o programa está ficando por aqui e a todos, em nome de toda a nossa direção, estamos desejando aquele abraço e fique nas graças do nosso Senhor e Salvador Jesus.